muito certos pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse com que já se acostumaram e que nada vale. Razão porque, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres nas palmas das mãos, onde o vivente, estudando apenas metade, já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem e do direito. Querem é saber do torto. Como todos vivem no mundo, deixando o direito para viverem errado. Eis a razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida, em certas horas, se torna irresistível, ao ponto de alguns procurarem pôr termo à vida. O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza, é que deveria governar. E então, o vivente saberia, pela leitura das palmas das mãos, qual seria a sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto. Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam. E assim, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram, então, esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo. E daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes, na família de um remediado, nascia um filho com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou que ainda ia governar. Os ricos tinham seus filhos que, muitas vezes, não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam. Não se conformavam. Eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito, e sim do torto. E por isso, as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos, para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente, ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus, e mesmo na Arábia, ainda se faz uso desse alfabeto. Imaginem quantas fases se passaram até o tempo atual, quando vamos passar para outra fase superior a todas, que é a imunização racional. O conhecimento que agora estou dando, eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, o porquê de tudo, com todas as bases sólidas, sobretudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação. Sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base, aonde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram na planície racional. O mundo vem há muito com suas modificações, e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior, chegando inesperadamente, agora, uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é imunização racional, mas vão conhecer agora, por meio desta escrituração, Universo em Desencanto. Então, aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo.
o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no Espiritismo não está a verdade. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada, por meio do Espiritismo todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o Espiritismo, por ser uma base negativa, onde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam, porque, embora tenha uma parte da verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o Espiritismo teria derrotado todas as filosofias, todas as superfilosofias e todas as ciências filosóficas, pois já de muitos séculos que o Espiritismo vem em evolução. Não é que no Espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade. Nele encontram-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele não consolida a aflição dos aflitos, que o procuram para as soluções dos seus casos. Os que professam o Espiritismo, os espíritas, são uns aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam a uma conclusão e nunca chegando a coisa alguma, como nunca poderão chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o Espiritismo, seja lá de que espécie for, e já enfrentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do Espiritismo, pensando melhor e dizendo: isto é uma parte que está em experiência. Eu vou experimentar e, se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Então, o vivente, não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo. Umas dão, outras não. Por isso, diz a ciência que todo vivente tem espírito. Mas qual é esse espírito? A ciência diz que os viventes têm espírito porque todos eles vivem de experiências, na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece. A imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez. E muitos, por não a conhecerem, interpretam-na de acordo com o conhecimento que têm do Espiritismo e dizem: isto é espiritismo racional. No entanto, eu vos digo, espiritismo racional é uma coisa e imunização racional é outra muito diferente. O espiritismo racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos, que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência. E então, o vivente, para conhecer o que é espiritismo racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas, que chamam de espiritismo racional, como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro. Para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora, eu pergunto: qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos. Mas, como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o nome de racional, espiritismo racional. Não confundam imunização racional com espiritismo racional. Ninguém no mundo conhece a imunização racional. Conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional
da mesma forma que se pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é verdade. Mas para que provassem e comprovassem tudo isso, era necessário que de fato aí estivesse essa verdade. No entanto, no espiritismo racional, tudo fica sempre misteriosamente. Conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional que querem dizer pureza? Em lugar nenhum, pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito, sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional, porque não regula. Obedece sim às conveniências e aos interesses de quem o pratica. Em cada meio que se procura, esse espiritismo racional é praticado de uma forma ou de um jeito, sempre diferente uns dos outros no modo de trabalhar. Aonde está a exatidão da palavra racional? Como é que chamam de racional a uma ciência que nada apresenta de verdade? Apresenta este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional, como coisa que soubessem o que estão pensando e dando opiniões contraditórias. Nesta obra, trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas essas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra Universo em Desencanto vão encontrar toda a verdade das verdades, contada tintim por tintim. Isto é somente para acordar os confusos, que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas, para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim, futuramente imperará no universo a imunização racional. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas e brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. No tempo em que viviam com o alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia o espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram, e a natureza também revoltou-se, por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela, começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nas como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou arte diabólica que, na ocasião, tomava conta da pessoa e fazia com ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não havia necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros, que têm influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo.
Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir, e só exercem a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela, para seguirem aquele que inventaram para dar expansão às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza, e esta abriu aí na Terra a porta que deu entrada aos seres dos astros, que aí estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes.